Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e vamos para mais um bate-papo dentro do nosso quadro Sarando a Família. Bom, gente, olha, eu estou muito animado com o nosso quadro porque o número de pessoas que estamos alcançando tem sido assim muito bom. E você pode nos ajudar a continuar alcançando o maior número de pessoas. Afinal de contas, nós queremos discipular os casais de todo o Brasil. É isso mesmo. Nós queremos discipular os casais do Brasil. E hoje o nosso tema, ele é relevante, sugestivo e extraordinário. Mais uma vez eu estou aqui com meu amigo pastor Marcos Moura. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor. E aí, gente, que boa audiência de vocês, o engajamento. Nós estamos felizes porque esse quadro Sarando a Família realmente está sendo extraordinário, edificante. Muito bom. Inclusive, pastor Marcos, o nosso bate-papo sobre adultério deu, assim, uma audiência muito grande e eu estou até vendo aqui a possibilidade de nós conversarmos um pouco mais sobre este assunto. O que você acha? Eu acho que vale a pena. Eu também no programa, nós temos aqui o programa Clínica Pastoral, pela Rádio Amo Família, e quando nós falamos também sobre o adultério e suas consequências, o nível da audiência subiu porque é um assunto relevante. Maravilha. Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o desafio de se expor. O desafio de se expor. Pastor Marcos, veja só, eu tenho uma mensagem que ministro e que está aqui no nosso canal no YouTube, 5 colunas de sustentação do casamento. E uma das colunas que eu coloco é fidelidade. Fidelidade na perspectiva da honra. Até porque eu coloco que fidelidade é honrar o outro na ausência. Fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. E eu explico que não tem como a gente falar de fidelidade sem falar de tentação. Tentação é o desafio nosso de cada dia. E aí, no meio da mensagem, eu faço uma pergunta. Por que muitas pessoas não vencem a tentação? Por que Eva caiu em tentação? Adão caiu em tentação? Davi caiu em tentação? Pedro caiu em tentação? Por que Judas caiu em tentação? E uma das respostas que eu dou é que quando a pessoa não confessa a tentação, consequentemente ela vai confessar um pecado. Quando ela não confessa uma fraqueza, consequentemente ela vai confessar um fracasso. E eu penso que está dentro desse nosso assunto o desafio de se expor. E o pastor Marcos, por que eu convidei ele para a gente falar desse assunto? Porque ele tem uma mensagem que agora está sendo transformada em um livro muito interessante. Então, eu gostaria de ouvir o pastor Márcio falar um pouco sobre esse desafio de se expor. Por que é desafiador, não é? Então, exposição, pastor, é um desafio porque mexe com áreas da nossa vida que não são costumeiras ser mexidas. Então, a maioria de nós somos acostumados a guardar o silêncio. A maioria de nós somos acostumados a não se expor, a não falar, a não expressar nossos sentimentos. Agora imagine quando se trata de pecado. Então, seja uma pessoa estando em tentação ou que ela já tenha pecado, que ela já tenha falhado, que ela já tenha caído, a verdade é que muita gente tem dificuldade de se expor. E quando eu penso sobre esse desafio, pastor, eu vou lá para o jardim, porque lá no jardim do Éden, você vê que Adão ele não tinha nenhum tipo de modelo anterior a ele. E de uma forma instintiva, quando ele peca, quando ele cai ali no jardim e Deus o busca, a primeira coisa que ele faz
é se esconder. Interessante, né? Né? Primeira coisa que ele faz é se esconder. Isso. E é interessante também, pastor, mostrar que esse ocultamento, essa obscuridade de Adão foi movido por um sentimento. Ele disse, tive medo, por isso me escondi. Então, expor é um desafio porque as pessoas, elas colocam medo. Eu tenho medo de me expor porque eu não sei como as pessoas agora vão pensar sobre mim. Eu tenho medo de falar para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe sobre isso porque eu não sei o que eles vão pensar. Então, o medo é o motivo fundamental porque as pessoas estão vivendo em segredo e estão aí com essa mordaça. Então, né? em resumo, para se expor, em primeiro lugar, a pessoa precisa vencer o medo. O medo. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, não é? Então, o medo também é uma questão espiritual, né? É porque, imagine, pastor, Deus tinha um relacionamento amoroso com o homem. Então, assim, esse relacionamento já deveria ser o bastante para esse homem conhecer Deus, saber qual era o caráter de Deus e pensar, bom, caí, desobedeci, eu agora preciso tratar isso com Deus. E não, ele diz que teve medo, por isso se escondeu. Então, em algum momento, o caráter de Deus ali foi desconfigurado, porque você só sente medo quando há dentro de você um sentimento de dúvida. Será que eu vou voltar a ser amado? Será que eu vou voltar a ser aceito, aprovado? Será que eu vou voltar a ter minha posição que eu tinha antes? Será que as pessoas passarão a me ver como me via antes? Então, esse sentimento e esses pensamentos, como eu disse, fundamentado no medo, tem feito as pessoas não se expor. Interessante que eu acredito que muita gente que está com problema na área do adultério, problema na área da pornografia, problema na área da masturbação, problema na área do flerte e problema na área, às vezes, qualquer uma outra área que tem a ver com ilegalidade, imoralidade, e ela sabe que a libertação começa a partir dessa exposição, não é? E como é que a pessoa pode vencer esse medo de se expor? Então, eu acredito que a primeira coisa, pastor, que a pessoa precisa conhecer é o prejuízo que isso causa. Enquanto ela não tiver consciência desse prejuízo, ela não consegue dar os passos necessários. Eu vou dar um exemplo. Todas as vezes que eu falo sobre Provérbios, capítulo 28, verso 13, está escrito lá assim, que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. E aí eu converso com as pessoas, eu digo, olha, a razão porque muitas áreas da nossa vida não rompe, não prospera, não avança, tem a ver com esse ocultamento, tem a ver com essa obscuridade. Quando as pessoas tomam consciência que o seu casamento está sofrendo porque há um segredo, que a sua vida espiritual, que a sua vida emocional está sofrendo porque ela encobriu algo, ela está trazendo algo em segredo, e aí ela toma consciência, meu Deus, minha vida não vai para frente. Quando elas tomam consciência disso, pastor, elas dizem, eu preciso me expor. Eu não posso mais continuar com minha vida travada. Eu não posso mais continuar com minha vida desse jeito. E eu mesmo tenho um testemunho sobre isso, porque a gente já conversou sobre abuso, né? Temos aqui um quadro falando só sobre abuso. O que é que me acontecia, pastor? Eu me converti aos 17 anos e aí me dei conta de um quadro de vício. Eu era realmente viciado em pornografia e na área de masturbação. Eu nunca tive uma vida de prostituição e coisa parecida, mas essa área era uma área escravizadora na minha vida. Eu me converto, isso desacelera, mas ainda continua. Quando eu completo 24 anos, eu caso. E eu pensei, bom, isso vai desaparecer da minha vida, porque agora eu vou passar a ter uma vida conjugal, de uma vida sexual com minha esposa. E eu achei que isso pararia. Mas vício é vício. Isso trouxe um transtorno
um prejuízo muito grande, primeiro na minha vida espiritual, trouxe um prejuízo muito grande na minha vida conjugal. E até que um dia, pastor, eu entendi que eu precisava trazer à luz baseado num abuso que eu havia sofrido. Aos 4 anos eu fui abusado e o abuso foi dessa natureza e isso gerou na minha vida todo um quadro de vício que eu levei por quase 20 anos. E eu entendi um dia que eu precisava quebrar o silêncio, falar com minha esposa e dizer, eu tenho um problema. E foi nesse momento que as cadeias começaram a ser quebradas. Até porque esse versículo que você recitou aí de Provérbios, diz que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É isso mesmo. Então, você está dizendo que a confissão te levou, então, à vitória em Deus. Você alcançou a misericórdia. Pastor, foi instantâneo. Quando eu entendi que eu precisava trazer à luz isso, e, na verdade, foi baseado também num texto que faz parte da mensagem, o desafio de se expor, né? Quando Jesus Cristo ele dá 3 palavras de comando àquele homem da mão ressequida. Ele diz, fica de pé, vem para o meio e estende a mão. Então Deus começou a falar comigo, olha, você precisa ficar de pé e sair desse quadro de passividade. Você precisa vir para o centro, resolver o que tem que ser resolvido. E você precisa estender a mão. E é interessante que esse vir para o meio é se expor, né? Se expor. Sair do esconderijo, do sair da onde as pessoas, de repente, são usadas como um lugar de proteção, né? Que na verdade não é proteção, é um esconderijo, né? É um esconderijo. Porque a pergunta é a seguinte: quem é que está nas trevas? Nas trevas tá demônios, espíritos imundos, o diabo. Então veja bem, quando você peca e você traz esse pecado para o oculto, você se algema com as trevas. Então preste atenção, quando você peca e traz esse pecado para o oculto, para o silêncio, você se algema com as trevas. Então imagine que você tem algo em silêncio para Deus, muitas vezes você não tratou com Deus, em silêncio para as pessoas que te cercam, mas para as trevas não está em silêncio, porque você está justamente conjugando com eles nessa vida de obscuridade. Então isso traz um prejuízo violento na vida dessa pessoa e eu sou prova disso, pastor. Muitas coisas na minha vida, elas estavam travadas porque eu não conseguia vencer. Quando eu quebrei o silêncio, automaticamente as coisas começaram a acontecer. Uma pergunta que muitos gostariam de fazer para você, Marcos. Quando você decidiu jogar na luz, conversando com a sua esposa, qual foi a atitude, o comportamento da sua esposa? Até porque muitos homens dizem, se eu contar isso para minha mulher, eu acabo com tudo. Se eu conheço minha mulher e eu abrir meu coração para ela, acabou meu casamento e tal. Como é que foi o comportamento, a atitude, a reação da sua esposa? Essa pergunta que o pastor Josué está fazendo é uma pergunta muito, muito importante, muito legítima, porque seria bom se ela estivesse aqui, né? Para dizer seus sentimentos dentro Inclusive, fala para ela que o próximo quadro, o próximo bate-papo Sarando a Família, eu vou convidá-la. Ótimo, ela vai estar aí. Então, a Márcia, pastor, ela também entendeu, olha a importância da sintonia. A Márcia, ela não olhou na individualidade da minha pessoa, ela olhou na amplitude do que estava acontecendo. Ela olhou realmente esses textos que nós aqui estamos falando, ela olhou e enxergar que havia um aprisionamento na minha vida, havia algo errado que trazia um prejuízo e ela falou, não, nós precisamos sair disso. Não houve uma diminuição, não houve um desprezo é dar o menor preço, não houve uma desvalorização, não houve uma confusão, vamos dizer assim, pelo contrário. Eu posso testemunhar que esses dias de confissão,
que esses dias de exposição foram os melhores dias do nosso casamento, porque Márcia recebeu com muita graça, Márcia entendeu, nós conversamos juntos e ela inclusive dizia assim: poxa, Marcos, agora eu entendo isso, agora eu entendo porque eu orava, agora eu entendo porque que eu sentia isso. Então foi muito bom. Então, né? Nós estamos falando aqui para centenas e para milhares de casais. Eu conheço algumas esposas que, quando descobriram que o marido tinha problema nessa área da pornografia, da masturbação, elas, em vez de ser agente de cura para a vida do marido, elas pré-julgaram o marido, condenaram o marido e muitas delas perderam o marido. Às vezes essa esposa não entende, ou esse marido não entende, que por trás, nada é de graça, né, pastor? Nada de graça. Por trás do meu quadro de vício, do meu aprisionamento, existia um abuso, gente. Uma história. Uma história. É preciso entender que eu fui pego no restaurante do meu pai, com 4 anos de idade, eu era uma criança, um funcionário do meu pai, ele me trancou na cozinha do restaurante e ali ele pegou essa criança e provocou esse abuso. Então, imaginem isso. Quando a minha esposa ela entendeu também que não foi de graça que esse vício, não foi de graça que esse abuso, ou melhor, que esse quadro, vamos dizer assim, pornográfico veio na minha vida. E também muitas esposas, muitos maridos aí fora têm histórias que não contam. E aí que eu costumo sempre dizer para os casais, não é? Que marido e mulher devem construir um ambiente em casa favorável para que um tenha a liberdade com o outro de se expor, de ficar, como diz o meu amigo pastor Cláudio Duarte, ficar pelado em certo sentido, pelado na alma, no coração, entendeu? Se expor completamente, até porque Deus junta, não é, através do casamento, 2 pessoas com o propósito de uma ser para a outra agente de cura, agente de transformação. Se a minha esposa não me compreender para ser um agente de cura, quem me compreenderá? E é interessante, pastor, que o capítulo 2, verso 25, é o último versículo do capítulo 2 de Gênesis. Ele fala o seguinte, que os 2 andavam nus e não se envergonhavam, né? Quando fala lá que o homem deixa pai, mãe, uniciar a sua mulher, os 2 serão uma só carne, e aí fala, os 2 estavam nus e não se envergonhavam. Gente, isso é a lei da nudez, a lei da transparência. É você realmente estar nu diante do seu cônjuge e não haver entre vocês vergonha. O que existia, pastor, entre eu e Márcia era uma vergonha. Para ela havia uma ignorância, ela desconhecia, mas para mim eu sabia que existia uma vergonha e eu não conseguia lidar com isso. Agora imagina as desconexões. Porque uma coisa que é a pornografia, pastor, seria bom depois a gente falar um pouco em outro momento sobre pornografia, mas uma das coisas que a pornografia faz dentro do casamento, ela faz com que o prazer e o desejo migre da cama para fora. Então, eu estava na pornografia, no vício, na masturbação, e aí a minha vida sexual com minha esposa, ela tinha prejuízos. Por quê? Porque o meu prazer, pastor, migrou da cama, do leito que deveria ser sem mácula para fora. Então, todo o meu prazer deveria estar sendo desfrutado e legitimamente vivido na cama com a minha esposa. E o que é que eu estava fazendo com ele? Eu estava pegando esse prazer, jogando para a pornografia e depois indo para o banheiro e em outros lugares, no ocultamento, praticando essa imoralidade. Antes de você continuar, deixa eu fazer só uma pergunta aqui. O que nós diríamos, certo? O que nós diríamos para quem precisa, certo, se expor
E o que diríamos para a esposa ou para o marido que vai ouvir isso, né, do outro, né, essa exposição? Então, aquele que tem que se expor, o que nós diríamos para ele? O que eu faço? Eu tenho que me expor, sei que isso me escraviza. Agora, quem vai ouvir essa confissão, como deve, então, reagir ou responder àquele que quer resolver esse problema? Antes de você falar, eu quero que você conheça um pouquinho só da nossa Casa de Recuperação de Casamentos. É um projeto que nós temos que restaura casamentos. Olha só. Os casais chegam nesta casa que vocês estão vendo aí e eles chegam com o casamento na UTI conjugal e muitos, como outro dia um marido diz, meu casamento não estava na UTI, meu casamento estava no necrotério só esperando para ser enterrado. Muitos chegam com o seu casamento vivendo o pior momento. E o interessante é que esses casais, depois do tratamento, saem com o casamento restaurado, transformados, abençoados. Aqui no nosso canal, nós temos muitos testemunhos dos casais que já passaram pela nossa casa. E eu gostaria que você anotasse esse telefone, anotasse o nosso site e, em precisando para você ou para alguém, nos procurasse. Porque esse é um ministério que visa curar os casais e as famílias do Brasil, ok? Não deixe aí de marcar o telefone, marcar o site e conhecer um pouco mais aí da nossa Casa de Recuperação de Casamentos. Bom, vamos voltar aqui, encerrando agora o nosso bate-papo. Aquele que precisa se expor. Nós estamos falando para muitos aqui que tipo, esse é meu problema, eu preciso contar, eu preciso me expor. Como ele começa esse processo, certo? E quem ouvir essa confissão, o marido ou a esposa, como é que deve se comportar? Eu acredito que existe, pastor, duas coisas importantes. Dependendo daquilo que ele vai precisar trazer à luz, que ele vai precisar como desafio se expor para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, dependendo, ele vai precisar de uma terceira pessoa. Ótimo. É muito bom uma terceira pessoa que possa conhecê-lo, que possa acompanhá-lo e conduzir, dependendo... Um conselheiro, isso, uma pessoa madura, isso, idônea, né? Isso, que ele já tenha conversado com ela. Sim. E essa pessoa que conhece tanto a esposa, conhece ele, falando, por exemplo, do marido, possa conduzir. Esse é o primeiro ponto. Se não houver a necessidade disso, ele pode trazer isso à luz, como eu e Márcia fizemos. Trouxemos à luz ali, eu e ela. Mas por que uma terceira pessoa? Porque às vezes o marido ou a esposa não tem a maturidade Sim. necessária para ouvir sozinho. Uma terceira pessoa seria um suavizador. Um suavizador. E uma coisa importante, pastor, nós acabamos de fazer agora em Águas de Lindóia o nosso curso, né, de coach para pastores. Ele tem muito a ver com mentalidade, com você trocar algumas ideias. Uma coisa que Márcia... A posição que Márcia ficou no primeiro momento foi uma posição de irmã em Cristo. Porque parece que a gente casa e esquecemos que nós somos irmão em Cristo. Filhos do mesmo pai. Filho do mesmo pai. E Márcia, ela teve essa posição. Ela olhou para mim e antes de pensar, esse é o meu marido, ela pensou, esse é o meu irmão em Cristo. E eu quero ajudá-lo. Isso foi algo muito importante, pastor. Mas tem uma coisa também interessante, pastor, que eu quero ler esse versículo, que eu acho também que ele é libertador. Salmos 32, verso 3, quando ele diz, Davi, né? Ele fala, enquanto calei o meu pecado. Essa palavra enquanto, pastor, é uma terminologia de tempo. Alguns dizem que foram anos Davi com essa amordaça, Davi com esse silêncio. Então ele está dizendo, enquanto calei o quê? Ele falou claramente, seus pecados, suas transgressões. E esse calar de Davi provocou, como ele mesmo diz aqui, não é que seus ossos estavam envelhecendo literalmente, mas foi a melhor forma simbólica para ele dizer que algo dentro dele estava secando. E ele diz, meus ossos estavam envelhecendo,
e havia um constante gemido. O que eu acredito, pastor, é que há casais que hoje estão gemendo. Há casamentos, há famílias que agora mesmo, dentro delas, algo está secando, está faltando vida. E tem a ver com isso aqui. Davi, ele diz que enquanto calei o meu pecado, meus ossos envelheceram, um gemido constante existia, porém, quando chega aqui no versículo 4, ou melhor, no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Pastor, isso é libertador, isso é extraordinário. Não mais ocultar o seu pecado, sua família vai viver algo muito extraordinário. Pensam, gente, isso é poderoso. Enquanto me calei, dentro de mim, os ossos estavam envelhecendo e secando. Veja só, isso é extraordinário. Aí, por quê? De certa forma, a culpa somatiza também, não é? Às vezes, muitas enfermidades têm a ver com algo não confessado. Davi estava morrendo por dentro, pastor. Exatamente. Ele estava morrendo. E talvez você esteja vivendo esse drama e Deus parou você diante desse vídeo porque Ele quer te curar. Ele te ama e Ele quer tratar sua alma, o seu coração. Vamos fazer assim. Isso aqui é tão interessante, tão empolgante, que nós vamos fazer um segundo vídeo com esse tema, só respondendo perguntas. Tá bom, pastor Marcos? Tá ótimo. Mas antes, se você quer levar o pastor Marcos Moura para ministrar na sua igreja, veja esse e-mail que aparece aí, ó. Esse e-mail é o e-mail dele, tá bom? E aí o WhatsApp também, tá? Então tem o e-mail e o WhatsApp. Quer levar o pastor? Você tem um seminário também que fala, Clínica da Alma? Isso. Nós temos a Clínica da Alma, né, que é um seminário de 3 dias, onde a gente trabalha essa área de cura, de libertação, de restauração. Né? E você me falou de um outro projeto que você já está quase pronto aí, sobre casamento inabalável. Isso. É o projeto para os casais. É um seminário chamado Casamento Inabalável, né? Porque a gente acredita que casamento sempre está passando por esses momentos tempestuosos, essas intemperanças, e é uma proposta de trazer luz, verdades para a vida do casamento. Olha aí, gente, muito bom. Então, o e-mail do pastor Marcos está aí, trabalha comigo, pastor Marcos Moura, é gente nossa e com muito conteúdo para compartilhar. Então, olha, o e-mail dele está aí, o WhatsApp dele está aí, entre em contato, marque a agenda, vai enriquecer muito aí as pessoas, os membros que participarem dessas conferências, de um seminário com ele. Então nós vamos fazer assim, ó, toda pergunta que você tiver nessa área, tá? Que nós discutimos aqui, qualquer pergunta, você vai deixar aqui embaixo, tá? Vai deixar aqui embaixo do vídeo aqui, ó. Mande a sua pergunta. Nós vamos gravar um segundo vídeo, um segundo bate-papo dentro do Sarão da Família, só respondendo essas perguntas. E a Márcia vai estar presente aqui, hein? Eu quero convidar, esse novo quadro, esse novo bate-papo, nós vamos convidar a pastora Márcia também. Trazer esse pensamento feminino exatamente, também. Exato, né? Vai ser muito bom. Então, ó, escreva aí a sua pergunta. Pode ser a pergunta que você tiver dentro dessa área. Nós vamos estar gravando um novo vídeo dentro desse quadro só sobre essas respostas das perguntas que nos enviarem. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei, se inscreva no meu canal e divulgue o nosso canal aonde você for, ok? Nós vamos orar e eu vou pedir que o pastor Marcos faça uma breve oração antes de nós terminarmos. Amém. Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia, pela compaixão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que têm nos assistido, que têm nos acompanhado. A Tua palavra declara no capítulo 3 do Evangelho de João que aquele que pratica a verdade, ele se aproxima da luz. E verdade tem a ver com exposição também. Que cada um dos que estão nos assistindo sejam encorajados, tenham coragem, ousadia, intrepidez
de se expor caso seja necessário. Abençoa-os, Deus, derrama graça, refrigera-os, em nome de Jesus, é o que nós te oramos e te pedimos. Amém. Amém. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.